Momento importante para o Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, eu fico feliz porque no dia 13 de agosto eu lhe dei posse como ministro, né? Faz 10 anos, vai fazer 10 anos. E sonhamos lá atrás, nesse início de transformação que fizemos no TCU, graças ao nosso time técnico, né? Eu tive uma ideia na época de ouvir mais de 100 auditores, os principais cabeças do tribunal. E eu já tinha algumas sugestões e eu já vinha tendo uma maturidade lá em 2012, 13, 14, para mudar o tribunal ser mais preventivo que apenas punitivo, se antecipar aos fatos e orientar a administração, porque o tribunal não é governo, mas faz parte da governança. Nós é que normatizamos boa parte das decisões do Congresso Nacional, de tudo que acontece na administração. A responsabilidade é do Tribunal de Contas de fazer toda essa normatização e orientação. Então, lá em 2012, 13, a gente resolveu ouvir todos e começamos a formatar isso que hoje está acontecendo. Mas não foi graças ao ministro Nares, foi graças ao corpo técnico. E o ministro Bruno Dantas, ontem eu já fiz uma alusão a uma figura que está aqui, que representa boa parte desses técnicos, que é o Cláudio Castelo Branco, que foi uma pessoa-chave e que me falou muito em governança. Eu já estava com a ideia de fazer auditorias coordenadas, que vai nos possibilitar agora de fazer, ministro Bruno Dantas, estimado Frederico, que está aqui, e Ana Paula, uma auditoria mundial de clima, ou um Climate Scanner. A ideia é coordenada porque eu me criei na fronteira entre Argentina, Uruguai e Paraguai, e sempre convivi muito com os outros países. Aí tivemos a primeira ideia de fazer uma auditoria coordenada na Amazônia, com 9 estados, treinamos os auditores dos tribunais de contas e começamos fazendo a primeira auditoria sobre desenvolvimento sustentável, que agora está aqui, governança, sustentabilidade e inovação, IESGO. É uma evolução permanente que nós temos que estar atento e o Brasil tem que liderar. Lá atrás, em 12, 13, eu percebi que nós tínhamos que criar um centro de altos estudos. Criamos o centro. Até me recordo que na época vamos investir em alguns ministros que estão chegando, que têm capacidade intelectual. E um deles, que eu vi que se destacava imediatamente, que certamente será um dos maiores presidentes da história do Tribunal de Contas da União, era o Bruno Dantas. E a minha ideia era fazer uma articulação com os países mais envolvidos e pedimos e articulamos para que o Bruno fosse conhecer Oxford. E a nossa ideia era estarmos em contato com Harvard, com Singapura, com as novas tendências da administração pública para o Brasil se inteirar de tudo isso. O resultado é que hoje, graças à competência do ministro Bruno Dantas e de todo esse time, hoje nós estamos liderando o controle mundial. Então, foi essa capacidade de investir em pessoas como o Bruno Dantas, como aqui está o Daniel Gesini, Maurício Vanderlei, que trabalha hoje com ele, foi meu chefe de gabinete, né? E tantos outros, eu podia citar 20, 30 aqui, Frederico, hoje você e a Ana Paula estão. É uma nova geração, uma nova mentalidade que o ministro Bruno Dantas traz, aproveitando a bagagem e a esperança dos demais. Então, Caetani, você que é uma das grandes intelectuais da administração pública brasileira, Francisco Caetani, nós estamos hoje com o Tribunal de Contas assumindo uma liderança como presidente da Intosai, que é a maior instituição do controle do planeta. São 196 países sendo liderado por Bruno Dantas. Enxergamos isso lá em 2012, 13, quando eu fui eleito por aclamação presidente dos Tribunais de Contas da América Latina. E planejamos, 10 anos na frente, 10 anos está acontecendo agora o IESGO. Agora eu vou para os indicadores, contar um pouquinho da história dos indicadores. Os indicadores são princípios fundamentais da governança, para você poder
monitorar, avaliar sem indicador você não consegue fazer. Então eu fui conhecer o Centro de Governo americano lá em 2012, 2013, Centro de Governo de alguns países, e nos baseamos em 3 sistemas para implantar os indicadores. O IGG, que eu não sei se está aqui o Cláudio Cruz, também merece um registro, né? O Cláudio Cruz, não sei se está presente, mas fica o registro. É um dos nossos especialistas que está trabalhando há mais tempo com indicadores. Começamos com indicadores de TI lá atrás. E aí nós começamos a montar os indicadores. Eu falei para o Maurício Vanderlei em 2014, nós temos que começar imediatamente. Ministro Nardes, é difícil nós montar isso, mas nós fizemos uma parceria com a OCDE exatamente para isso. Nós pagamos para a OCDE e trocamos boas práticas. Eu fui a Paris e propus trocar boas práticas com 11 nações mais desenvolvidas do planeta. 11 nações. E começamos. E aí nos baseamos no sistema alemão, no sistema australiano e americano para começar a fazer o IGG e montar todo um projeto de governança. E na época conversamos com Michel Temer para estabelecer a primeira avaliação. Lá atrás do governo da presidente Dilma Rousseff, eu fui falar com o Aloysio Mercadante, que era o chefe de gabinete. Entregamos para ele 700 perguntas. Ele, Nardes, é muita pergunta, é muito questionamento. Pois a boa notícia que nós temos, que o ministro Bruno já fez aqui um destaque, que agora o IESG teremos 500 perguntas, mas já vamos para uma política de desenvolvimento sustentável que caberá a vocês avaliar. Por que tantas perguntas? Aí daqui a pouco o Daniel e o Wesley e outros, né? Cláudio Castelo Branco, quem estiver aqui, o Caetano, vão expor para vocês exatamente isso. Mas a ideia nossa é transformar essa nação. E o Tribunal de Contas não parou de ser punitivo, continua punitivo, mas ele é muito mais preventivo com indicadores. A gente pode ter planejamento estratégico, pensar a nação. Como é que você vai montar um planejamento estratégico se você não avalia, se não monitora? Então hoje nós temos, Caetano, governança de pessoas. Você é um especialista. É importante avaliar a governança das pessoas. Nós temos 15 milhões de funcionários públicos no país, entre Estado, município e União. Somando os terceirizados, chega a isso, a 15 milhões. Como entregar resultados se não há um treinamento, se não tem uma articulação? Governança de pessoas é muito importante. Governança de TI é fundamental, a inteligência artificial. Nós temos vários robôs trabalhando. O ministro Bruno Dantas seguidamente destaca, nós temos vários robôs. A Alice, né, que cuida aí, a Mônica, que cuida de monitoramento, licitações. Então, hoje nós já estamos, boa parte da nossa estrutura robotizada, mas utilizando a inteligência artificial com a sabedoria do ser humano de se adaptar aos momentos que a gente vive. E há pouco estava falando com o ministro Bruno Dantas, e ele destacando de que, apesar de todas controvérsias que existem, a gente consegue pacificar o Tribunal de Contas e pensar no interesse maior coletivo. E aí eu queria deixar esse tributo, graças à sua capacidade de articulação, ministro Bruno, de fazer esse trabalho. Portanto, eu estava falando aí da Mônica e da Alice, são mulheres, né? E eu queria cumprimentar aqui a minha esposa que está junto, que é a Renata, e cumprimentar todas as mulheres, porque amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Então, peço aos homens uma salva de palmas às mulheres. Porque a mulher tem a capacidade de fazer múltiplas atividades. E a governança também são múltiplas, as governanças. As governanças são múltiplas, ministro Bruno Dantas. A governança organizacional, a governança de TI, a governança da saúde, da educação. Cada política pública tem que ter uma governança e tem que entregar resultado. Nós vimos na governança da saúde as dificuldades que enfrentamos na nação brasileira, especialmente por não estarmos com uma política preventiva para enfrentar o Covid, como não estamos ainda adaptados para enfrentar a dengue. Falta de políticas preventivas nossa, falta de organização. Até eu fico um pouco revoltado, às vezes digo até para os ministros do tribunal, com Brasília, né? Eu fico revoltado com o entorno de Brasília, a incapacidade organizacional nossa, dos governos que vêm passando em Brasília, que não conseguem fazer
uma organização que ficou por JK para ser um modelo para o Brasil e acaba tendo um surto de dengue dos maiores, por desorganização, por desgovernança. Por desgovernança. O que estamos vivendo aqui em Brasília, especialmente, e boa parte das capitais, é a desgovernança. A falta, por exemplo, de uma governança de distribuição espacial da população. A falta de uma governança na parte habitacional. Termos o plano piloto bem organizado e o entorno de Brasília desorganizado é incompetência nossa, e nós todos somos responsáveis. Nós que moramos aqui, Frederico, você que é mais jovem, você com a Ana, que tem a capacidade de orientar todos os dias as políticas públicas do TCU, nós temos que nos dedicar a esse tema. O governador do estado ou do Distrito Federal tem que ter uma política preventiva de melhor distribuição espacial do entorno de Brasília. É inaceitável o que nós estamos vivendo aqui. Então, é necessário que a gente faça uma reflexão. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando, mas a nossa estrela hoje é o IESGO, ele que merece a atenção. O que eu posso falar do IESGO? O planeta está aí e depende das nossas atitudes do ser humano. E a nossa capacidade de pensar a curto e a médio e a longo prazo. De chegar à floresta e de enxergar a árvore dentro da floresta. Então o IESGO vai ver a questão da governança, da sustentabilidade e a inovação. E como nós aproveitar a inteligência artificial, a governança de TI, para estabelecer o norte para o futuro do planeta. Eu fiz um vídeo que me dizia um maluco, o ministro Nares está maluco, fiz um vídeo há mais de 10 anos atrás, falando da Pangeia, o que nós éramos antes, ou seja, antes de sermos os continentes separados, e o que somos hoje. Pois hoje, com a inteligência artificial, nós temos condições de comandar. E aí eu quero cumprimentar o ministro Bruno Dantas, porque nós conseguimos agora, com a articulação dele, eu ajudei de forma muito discreta, mas a competência dele fez nós chegarmos à presidência da Intosai. E por estarmos na presidência da Intosai, eu vinha com o time técnico insistindo, vamos fazer uma auditoria em nível internacional, como já tínhamos feito em toda a América Latina, no Brasil, a primeira sobre desenvolvimento sustentável. Pois o nosso sonho está se realizando, sob a liderança agora do ministro Bruno Dantas, e ele, de forma muito inteligente, já trouxe o vice-presidente, que é o ministro Vital, que vai ser o futuro relator dessa matéria do Climate Scanner que estamos fazendo. Ministro Bruno Dantas, liderado por ele, nós estaremos em Nova York no dia 25 e 26, vamos lançar a Auditoria Mundial do Clima, que é o Climate Scanner, que não é difícil de fazer. Monta uma metodologia, treina cada país fez como nós fizemos nos estados aqui, lá em 2012, 13, 14. Então, eu estou muito feliz em ver tantas pessoas aqui que são responsáveis pelo futuro do Brasil, em cada instituição, porque se cada um faz o seu trabalho de implantar o IESGO e de implantar os indicadores, nós conseguimos ter transversalidade e ter capacidade de entregar resultado através dos grupos de governança que temos em todos os ministérios, em todas as instituições. Então, os senhores que estão aqui são líderes, e os líderes é que direcionam para onde vai uma instituição. Cada um que está aqui sentado tem a responsabilidade de levar esse trabalho do IESGO para o Brasil. E nós estamos trabalhando para levar isso para o planeta. E juntamente com o ministro Bruno Dantas estaremos lá em Nova York para falar em nome do controle mundial, em nome do Tribunal de Contas da União, porque estamos fazendo uma auditoria de clima do planeta para saber onde vai o agronegócio, porque sem clima, sem água, sem sustentabilidade, como fazer o agronegócio se manter? Eu fico muito feliz e vou encerrar, senão vou falar demais. A estrela aqui tem que ser hoje os nossos técnicos sobre o IESGO. Para onde que vai o nosso planeta? Quais são as perspectivas de planejar a agricultura brasileira, que já está sendo a segunda e em 2, 3 anos, no máximo 5 anos, nós somos líderes mundiais de produção de alimentos do planeta. Como nos credenciar em nível internacional se nós não temos uma política de desenvolvimento sustentável?
Como vender os nossos produtos se nós não temos uma política de respeito à produção nacional com garantias, com confiança de que os nossos produtos são bem tratados e respeitam o meio ambiente. Se não fizermos isso, não teremos espaço em nível internacional. Por isso, ministro Bruno Dantas, o seu trabalho e esse lançamento aqui do IESGO não é somente no sentido organizacional, é no sentido de uma política mundial que o Brasil passa a liderar. Graças ao Tribunal de Contas da União que enxergou isso. Não o ministro Bruno Dantas, não o ministro Nardes. O nosso time técnico enxergou. Nós passaremos a liderar o desenvolvimento sustentável com o IESGO. Já estamos liderando na América Latina de forma tranquila. Por isso, Ana Paula, você e Frederico, que são os mais jovens, estão recebendo aqui e estão se articulando com essa cooperação de todas as pessoas presentes, que não estão trabalhando somente para o presente, mas para o futuro do Brasil. E com o exemplo de vocês, nós vamos entregar uma proposta em nível mundial com o IESGO de fazer governança de pessoas, governança de TI, governança financeira, governança organizacional, as múltiplas governanças que temos que ter, para ter um centro de governo futuramente, que é o meu grande sonho, ter um centro de governo, ter projeto de Estado, de nação, e o Brasil pensar a médio e a longo prazo, e assim capacitarmos o Brasil para sermos líderes mundiais. Ministro Bruno Dantas, o senhor está de parabéns. O senhor conseguiu o que nós sonhamos lá atrás. E como dizia Goethe, né, quando somente uma pessoa sonha, somente um sonho daquela pessoa. Mas quando todos começam a sonhar, e hoje eu posso dizer, estamos sonhando com o IESGO para transformar a América Latina. E no planeta nós já estamos com a sua liderança fazendo uma auditoria mundial do clima e, além disso, fomos eleitos de forma unânime, graças à capacidade do ministro Bruno Dantas e dos nossos ministros, para sermos auditores mundiais das Nações Unidas. Grande feito na sua gestão e eu fico feliz de que nós demos os primeiros passos e o senhor está fazendo a complementação de um grande trabalho junto com todo esse time que aqui está sentado para levar a tese da governança para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado.